Meu nome é João Alberto Hansen, eu nasci em São Paulo, no bairro de Capela do Socorro, distrito de Santo Amaro, no dia 9 de outubro de 1957, na rua Antônio Foster 478, quer dizer, nasci em casa, né? A família da minha mãe era de Limeira, era uma das 6 irmãs, de 6 irmãos, né? Do meu pai eram 7, né? Meu pai veio da roça, trabalhou na roça até os 18 anos de idade, né? Em café, algodão. Aí meu pai naquela época começou a estudar uma profissão, estudar desenho, e aí ficou torneiro mecânico, foi trabalhar de torneiro mecânico, né? E aí ia para Limeira, e aí encontrou com a minha mãe lá na praça, naquela época todo mundo elegante, bonitinho, né? Com aquelas roupas, andando na praça. Casaram-se, né? Em 1955. Minha mãe era do lar, né? Na verdade ela era cabeleireira lá em Limeira, né? E ela conta a história, quando ela não gostava muito de um cliente, ela dava uma picotada com a tesoura na orelha, só para, né? Não era boa gente, não, assim, uma personalidade bem forte, mas brincadeira, né? Na verdade ela trabalhava no instituto de um tio dela lá de cabeleireira e veio para São Paulo. De vez em quando a gente cresceu aqui, ela cortava o cabelo da gente, mas era mais, né, naquela época, ela cuidava da casa. Eu tenho um irmão mais novo que eu, Cristiano, né, também é químico, industrial, né, trabalha no ramo, e das vagas memórias mais remotas que eu tenho da minha vida, acho que eu me lembro o dia do parto dele, que também foi em casa. Eu me lembro um movimento lá dentro da minha casa, eu queria entrar no quarto, que nós morávamos lá, e minha tia não deixava, não sei porquê, mas é uma coisa assim que são, né, flashes que eu tenho na memória, assim, das mais remotas. Acho que eu lembro o dia que ele nasceu. Não tenho certeza disso, nunca ninguém me confirmou, mas eu acho que era isso, aquela muvuca toda lá em casa naquela época. Nós morávamos num quarto e cozinha no fundo da casa dos meus avós. E eu tinha uma outra tia, né, irmã do meu pai, que também morava lá, e ela tinha 4 filhos, são 4 primos meus, e eu e meu irmão, né? Então, até aos 11 anos de idade, né, eu morei com eles ali no Socorro. E era bem perto ali do Rio Pinheiros, naquele braço que sai na represa ali do Guarapiranga, né? E por incrível que pareça, eu cheguei a pescar no Rio Pinheiros ali, tinha peixe, não tinha coisas estranhas não, né? Eu nunca cheguei a nadar, que eu tinha medo, e minha mãe também proibia a gente de ir lá, porque quando abria a água da represa, né, que jogava para o rio, que estava muito cheio, vinha uma correnteza muito forte, e com frequência tinha notícia, morreu alguém lá na comporta, que a gente chamava de comporta. E aí as mães ficavam desesperadas, né? Cadê o João, cadê o Alfredo, cadê o Riberto e tal, né? Que a gente sempre estava lá pescando. Eles falavam, nunca vão nadar lá no rio porque é perigoso, né? Mas tinha do lado da Bayer, quando você vai, né, para o lado de Interlagos, perto onde que tem a Bayer, tem uma torre de energia elétrica, e lá tinha uma lagoinha, e a gente ia nadar lá, né? Então você nadava numa lagoinha, daí vinha com a perna tudo cheia de sanguessuga, né? Mas era moleque, né? Aí a gente sumia 4, 5 horas, cadê a molecada? Ninguém sabe. Daí um fala, eu vi o Joãozinho lá na lagoinha. Aí ia chegando em casa, já ia levando os cascudos, né? Não tinha conversa, né? Não falei que não é para ir lá. Mas moleque é assim mesmo, né? Meu pai sempre falava isso, João, você e teu irmão, vocês tiveram infância, né? Vocês foram crianças que brincaram com o pé no chão, né? Ali no Socorro, quando a gente ia lá para o rio para pescar, né? Tinha pé de goiaba, pé de maracujá, a gente catava cogumelo para comer, a gente ia vender esses cogumelos, a gente catava, né, lá na Avenida de Pinedo, onde que tinha uns alemães lá, ricos, que gostavam disso, e a gente era muito simples, né, a família que veio do interior, então a gente ia pegar e ia lá vender. Então, nessa época, eu e meu irmão pequenos, né, meu pai trabalhava, com os primos indo para a escola, e aí, em 67, nós mudamos, né, para as casas que meus pais moravam até pouco tempo atrás, até meu pai vir a falecer. E aí foi uma outra vida, né? Aí nós fomos morar na nossa casa, né, que era da gente. E aí foi uma época, nossa, nós fomos morar para lá, não tinha luz, não tinha água, né? A água tinha de um poço que tinha aproximadamente 30 e poucos metros de profundidade. E aí para minha mãe lavar a roupa, cozinhar, nós tínhamos uma caixa d'água
do lado do poço que tinha que encher quase que todo dia. Então, para eu poder jogar bola, porque eu adorava jogar bola, eu tinha que encher aquela caixa d'água. Então, você jogava aquela água com o sarinho, nem louco aquele balde, e puxava, né? Já comecei a fazer musculação naquela época. Então, fisicamente, eu desenvolvi mais a estrutura física do que meu irmão. Por quê? Porque eu era mais velho, quase 4 anos, e eu ficava puxando aquela água do sarinho, enchia lá a caixa, estava cheio, pum, ia jogar bola, né? Acabava de jogar bola, tomava um banho e ia para a escola. Isso eu tinha o quê? Naquela época, 11 anos de idade. E aí, com os 12 anos, meus pais sempre foram muito simples, né? Meu pai tinha que trabalhar e com um salário bastante limitado, né? Tinha tios que trabalhavam no São Paulo Golf Club, aqui na Vitor Manzini, no Socorro. E meu pai falou, você não quer ir lá de sábado e domingo carregar a bolsa de golfe para ganhar algum dinheiro? Eu falei, vamos lá. Então, o que eu comecei? Com 12 anos de idade, foi o primeiro emprego, né, entre aspas, né, que eu tive, que foi ser catch num campo de golfe, né? Então, eu ia aos sábados e domingos, né, pegava lá as bolsas, ganhava naquela época, sei lá, equivalente a R$ 25 de hoje, né, por cada vez que eu pegava uma bolsa, que era mais ou menos 4 horas e meia carregando a bolsa no ombro, para os caras jogarem golfe. E o meu sonho foi, um dia ainda vou jogar golfe. Um dia ainda vou ser praticante desse esporte. E aí foi nisso mais ou menos, né, 2 anos. Até os 14 anos, estudava durante a semana, sábado e domingo, sem perder né, ia lá para ganhar o dinheirinho. Era a forma que eu podia ter um dinheirinho no bolso também, mas a maioria das vezes, o que eu ganhava dava tudo para o meu pai. E olha, eu posso falar que uma das melhores épocas da minha vida foi esse período, né, do ginásio, onde eu tive professores maravilhosos naquela época. E tinha uma professora que marcou muito a vida da gente, na minha vida naquela época, que é a Terezinha, né? E a escola saía para essa exposição do Exército, ou ir para o zoológico, né? E tinha, né, uma colega lá, a Marcinha, que era pianista, que eu chamava ela de pianista, e que ela ficava convitando, né, o João com a Marcinha, isso, aquilo, e vai e volta, né? Bom, resumindo a história, né, ela não podia me ver, eu era uma pessoa sem papo, sem conversa, sem graça, sem isso, sem aquilo, né? Estou há 30 anos casado com ela. Foram 7 anos entre namoro e noivado, daí em 15 de janeiro de 1982 a gente casou. Mas tudo isso aí teve todo um planejamento de sonhos, de realizar as coisas, né? E um desses sonhos, né, foi bom, para acabar o colégio, né, foi, o que a gente vai fazer da vida da gente, né? Que profissão que a gente vai ter? E nós tínhamos aquele sonho, nós vamos nos formar, a gente vai comprar a nossa casinha, né, e aí a gente vai casar, né? Então, antes de casar, tem que estar formado e ter aonde morar, né? Bom, aí chegou, bom, o que a gente vai fazer? Daí ela tinha aula de inglês com um professor particular, e ele dava aula na Lille Elamco, uma indústria farmacêutica. E ele falou, olha, a profissão de químico, de farmacêutico, é uma profissão de grande perspectiva para o futuro. Eu falei, então tá bom, então eu vou fazer química. Aí eu gostava de qualquer coisa, eu vou fazer química. E ela foi fazer física. Então, o primeiro ano de faculdade, os dois, nós entramos na USEC, que era perto de casa, cômodo, legal. Que falaram que ia ter química lá. Só que passou o primeiro ano nada, falei, quer saber? Vou sair, daí eu transferi para o Oswaldo Cruz, que é aqui na Barra Funda. Eu morando aqui perto de Interlagos, perto do autódromo, fazendo faculdade na Barra Funda, né? Então a coisa foi, né, bastante pesada. Só que entre a faculdade, né, quando eu decidi que eu queria fazer química, eu falei, puxa vida, então eu preciso trabalhar numa indústria do ramo. Que nada como você já entrar, né, dentro do segmento que você quer para sentir como que as coisas são, enfim. Aí eu arrumei um emprego temporário na Bayer, né? Um pouquinho antes de entrar na faculdade, eu fui trabalhar na Bayer, mas na área de vendas, fazendo revisão de clientes da Bayer. Eu falei, não é isso que eu quero. Está fora do meu segmento, eu quero ir para a área química. Bom, um dos meus tios, né, na verdade casado com a irmã do meu pai, ele era pedreiro, e ele fazia
serviço de manutenção numa empresa que era do outro lado da rua da Bayer, que chamava Yardley of London. Eu falei, ô tio, o senhor não conhece ninguém lá na Yardley, que eu estou fazendo química, vou fazer química, eu quero trabalhar no ramo, né? Vê se o senhor consegue ir lá com alguém lá. Aí ele falou com uma pessoa lá, que era o diretor-geral da Yardley. E essa pessoa, toda vez que eu encontro com ela nos eventos da ABC, da BIPEC, eu falo para todos que estão em volta, eu nunca vou esquecer e deixar de agradecer essa pessoa, que é o Luiz de Benedetti. O Luiz de Benedetti, que era o diretor-geral da Yardley, foi o primeiro cara que falou, não, vem cá, eu vou te dar essa oportunidade para você, vem para cá, você vai trabalhar um pouquinho aqui em planejamento, depois você vai para o laboratório. Então, se eu estou onde estou hoje, né, é claro que eu fiz a minha parte, mas se não fosse a oportunidade que foi me dada naquela época, em 1977, pelo Luiz Benedetti, talvez a minha história fosse totalmente diferente dessa que eu estou contando hoje para vocês aqui. Então, Luiz, eu não sei se você vai ouvir isso, né, ou ler, né, mas do fundo do coração eu te agradeço, Luiz. E aí começou essa história, né, era eu no laboratório e uma outra pessoa também que eu não posso esquecer, que é o Laércio Cubeiro Ruano, que era o farmacêutico, que era tão grande o laboratório que tinha a mesa dele, tinha bancada e meu banco era a mesa dele. Então eu ficava, né, quase que apoiando a traseiro lá na coisa e fazendo lá as análises. E ele olhava assim para mim e dava risada. Você vai mudar toda a química, né? Por quê, Laércio? Não, você está reinventando tudo, quer dizer, fazendo tudo errado, né? Então ele me ensinou a titular, me ensinou a pipetar, me ensinou a usar burete. As coisas básicas de como você trabalhar dentro de um laboratório, foi o Laércio que me ensinou. Comecei a falar, não, eu tinha um outro sonho, né, naquela época, que era trabalhar na Avon. Por quê? Porque quando começou a construir esse prédio que a Avon está hoje em Interlagos, as casas dos meus pais ficavam num morro lá em cima e para baixo você tinha, né, a construção. E meu pai, quando ele ia trabalhar, meu pai trabalhou numa empresa de armamento chamada Engesa, que fazia tanques de guerra, aquele Urutu, Cascavel. Então meu pai era torneiro mecânico e fazia peças para esse equipamento. E ele passava durante o período de canteiro de obra, passava por dentro da Avon. Eu falei, um dia eu vou trabalhar aqui. E já namorava a Márcia naquela época, e sempre que nós saímos, né, que eu ia com os pais delas em alguma festa, em algum lugar, passava em frente, um dia eu vou trabalhar aqui. E todos os anos eu ia lá, né, pedir, né, se tinha vaga para trabalhar na Avon. E um dia, né, ligaram para a casa da Márcia, eu não tinha telefone, ela foi correndo na minha casa, João, chamaram lá da Avon, disse que querem fazer uma entrevista com você. Aí fui lá, né, fiz a entrevista, não era para trabalhar no laboratório, era para trabalhar numa outra área de qualidade, falei, não tem importância, né, é uma primeira etapa para começar, né, a trabalhar aqui dentro da Avon e de imediato acertei. Aí eu entrei na Avon, né, no dia 5 de março de 1979, né, e como inspetor de qualidade nas linhas de embalagem. Então foi uma época assim que era uma empresa assim enorme, uma empresa que a gente chamava de família Avon, que não continua sendo uma delícia trabalhar dentro da Avon. Não é à toa que estou 33 anos lá. Até que em 1986, a Guênia teve uma oferta de trabalho para ir para Bozano, então ela saiu, aí eu fui promovido para supervisor da área de assuntos regulatórios da Avon Brasil, né? E aí foi, bom, e agora? Né? Era o responsável por ter os registros, e foi nessa época, né, que eu comecei a me envolver mais fortemente dentro da ABC, né? Eu já era sócio da ABC, foi naquela época que a Avon tinha contratado o Hamilton e que a gente ficou todo sócio para poder votar para o Hamilton ser presidente da ABC, acabou não ganhando por pequena margem de diferença, mas acho que na época era o Gradim que era o candidato, né? E, bom, e aí numa reunião na ABC, eu não me lembro bem o ano, mas entre 86, 87, 88, por aí, né? Foi montado um grupo de trabalho, né, coordenado pela ABC, para se trabalhar em propostas, né, para atualizar as listas de substâncias.
Aí, na reunião lá, eu me lembro muito bem, ó, quem quer cuidar da lista de corantes? Levantou uma mão. Quem quer cuidar da lista de antioxidantes? Quem quer cuidar da lista de preservativo, de conservantes? Eu levantei a mão. Essa eu cuido. Então, tá bom. Por quê? Né? A lista de antimicrobianos era uma das que mais causavam problemas para mim dentro da Avon. Por que isso? Porque dentro da regra daquela época, né, dizia assim, você tinha a lista dos conservantes e as concentrações máximas individuais permitidas para cada um deles. Só que, quando você colocava mais que um conservante na fórmula, que era normal, a somatória não podia passar de 0,8%. Só que tinha conservante individual que podia ir até 1%, até 2%. E aí tinha uma discrepância muito forte entre o que era a lei e do que era a prática, né? E a gente começou a trabalhar e na nova proposta de atualização, a gente queria remover, né, essa restrição. E essa restrição, na verdade, tinha uma razão, né? Na época que trabalharam nessas portarias, né, em 76, eles pegaram uma restrição que tinha para os parabenos, que a somatória dos parabenos não podia exceder a 0,8, e colocaram lá, né, direto para todos os demais. Aí criou uma dificuldade muito grande. O que acontecia para mim, né? Todas as fórmulas que vinham lá da Avon dos Estados Unidos, que eu tinha que registrar aqui, eu tinha que reformular para fazer um novo sistema preservativo. Isso era uma demanda de tempo muito grande, né? Até você reformular, colocar para fazer os challenge de teste, para ver se isso ia funcionar ou não, atrasava todo o plano de marketing de introdução do produto. E aí, conversa vai, discute aqui, discute ali, numa reunião final que teve dentro da ABC, para revisar e para aprovar essa lista, foi com o Paulo Roberto Miele, que na época trabalhava lá no Ministério da Saúde. E aí eu, né, conversando com ele, a gente discutindo, né, pô, mas não é possível, isso não faz sentido isso, veja, e explicando, mostrando a legislação mundial para ele. Eu falei, olha, essa história aqui vem em função dos parabenos, né, e expliquei essa história do 0,8 máximo na somatória dos parabenos, não podendo exceder 0,4 cada um. E como que você pode provar isso para mim, João? Eu falei, pega o telefone, liga para o Adolfo Lutz, fala com a doutora Josefina Mendes, né, que ela participou dessa história aí, e ela vai te contar essa história que eu acabei de te contar. Mas na hora ele pegou o telefone, né, lá na sala de reunião da ABC, ligou para a doutora Josefina, e a doutora Josefina repetiu exatamente a história que eu tinha contado. Ele desligou o telefone e falou, ok, você venceu. Gente, isso daí, talvez, se tem uma coisa que eu nunca vou esquecer, foi ter conseguido, né, ser uma das pessoas que ajudou nesse processo de reverter essa restrição que nós tínhamos naquela época, né? E aí começou, né, esse processo de renovação da legislação brasileira. E em 2001 eu fui promovido para diretor da fábrica, né, que foi também uma experiência muito forte dentro da Avon, né, de ser diretor de toda a área de manufatura da Avon. Era uma época de grandes volumes de produção, né, num parque industrial já estrangulado, né, pela idade dos equipamentos. Então a gente começou todo um processo de renovação da fábrica da Avon, que continua até hoje, né? E em 2005 a gente reestruturou definitivamente a companhia, e eu passei a ser responsável por toda a América Latina por desenvolvimento de produtos e a área de assuntos regulatórios, tá? Então essa, basicamente, a minha história de profissional dentro desses 33 anos que eu estou na Avon e quase 35 anos no setor cosméticos, né? Tiveram algumas passagens muito interessantes em congressos internacionais na Austrália, no México, que eu representei a ABC, né? Durante esse período, né, a vida pessoal foi evoluindo muito. Em 83 nasceu minha primeira filha, né, Juliana, tem 28 anos de idade, hoje está casada. Aí em 87 nasceu a mais nova, né, tem 24 anos. A Juliana é advogada, a mais nova é engenheira ambiental, né?
Adriana. Adriana, tá? A Ju já casou, já faz 3 anos, né? Eu estou na fila aí para ser avô, mas ela ainda não decidiu o que vai querer fazer da vida, né? Uma vida de família muito integrada com a minha mãe. Meu pai faleceu há 5 anos atrás, mas moramos todos perto, as minhas cunhadas, o meu irmão, minha mãe, minha sogra, né? Então, uma família muito integrada, muito gostosa, né? Com seus problemas que todas têm, não é? Mas é uma delícia, né? E na época que as crianças eram pequenas, era até engraçado, né? A Adriana era um barato, né? Eu ia para Brasília, né? Aí quando eu voltava tinha reuniões quase que direto lá, Mercosul, preparatórias, ou reunião lá com algum problema de registro. Eu voltava para casa, a Tânia tinha com umas lancheirinhas bonitinhas assim, né? Ela ficava lá esperando, né, para comer a lancheira. E aí quando eu ia viajar para o exterior, alguma coisa que voltava, se fosse o horário, né, da noite que eu chegasse, ela estava lá acordada. Ai, pai, estava morrendo de saudade de você. Trouxe meu presente? Aquele abraço desinteressado. Aquele abraço totalmente desinteressado, né? Ai, pai, que saudades de você. Trouxe meu presente, pai? Né? Então são coisas, né, de todo esse tempo. E, sem dúvida alguma, a paciência da minha esposa, né? A Márcia, realmente, ela... Se hoje eu estou onde estou, uma grande parte, se não a maior parte disso, é em função da paciência que ela teve comigo em todos esses anos. E continua tendo todos esses anos. Porque não é fácil. Você viaja, você sai. Ela fez aniversário dia 14 de abril, né? Então, normalmente, quando eu vou para os Estados Unidos, eu vou numa sexta-feira, né? De manhã, chego à noite, jogo golfe na sexta e no sábado. Se eu sair daqui dia 13, o aniversário dela é dia 14, que é no sábado, eu acho que eu vou apanhar feio. Então, é melhor ficar quieto, né? E deixar para a semana seguinte, né? Então, ela sempre apoiou, sempre deu toda a força. Vocês pediram para separar algumas fotos, ela ajudou lá a buscar foto, mas você quer foto de quando você era pequenininho, peladinho? Eu falei, não, isso aqui não é revista pornográfica, é uma revista séria. São 2 fotos ali, não sei direito. Bom, tem 455 para vocês escolherem o que vocês querem aí. Né? Mas sempre parceira, sempre apoiando. Quando teve oportunidade de ir em alguns congressos, né? Ela foi para a Austrália comigo. Foi para o México. Quando a gente foi para a Austrália, saiu um grupo aqui do Brasil. Aí foi via Buenos Aires. Aí chegou em Buenos Aires, pegamos um ônibus lá para ir do aeroporto até o hotel, que a gente ia pernoitar lá. No dia seguinte a gente ia embarcar. Aí não sei o que aconteceu, eu tinha uma pasta 007 igual a do Gradinho. E o Gradinho sempre foi brincalhão, uma figuraça. E de repente a minha pasta sumiu. Eu falei, Gradinho, devolve minha pasta. Eu falei, mas eu não peguei tua pasta. Eu falei, Gradinho, não brinca. Cadê a minha pasta? Eu falei, João, mas sério, eu não peguei. Foi, Gradinho, então me roubaram. Nessa bagunça de descer tudo, bom, resumindo a história, dentro da pasta tinha uma máquina fotográfica zerinha que eu tinha comprado no free shop para fotografar, tinha minha carteira com todo o meu dinheiro, tinha as passagens, todo o material de congresso. A sorte, os 2 passaportes estavam no bolso aqui. Mas foi um choque, né? Um estresse desgraçado, né? E chegando lá, a filmadora eu tinha, não tinha máquina fotográfica. Daí a gente filmou toda a festa lá, e lá nos parques, né? Ver o Gradinho dando milho para os cangurus, e o canguru querendo dar um crau no Gradinho. Isso é impagável. Vocês precisam ver isso daí. O dia que tiver alguma coisa para falar mal do Gradinho, é só colocar isso daí, né? É impagável, gente. Acho que o Hamilton estava nessa reunião, também, né? Ele lembra dessa história, do estresse todo que foi essa ida lá para a Austrália. E, relembrando aquela história do golfe, né? Quando meu primeiro emprego, né? Há uns 8 anos atrás, em Interlagos, perto da represa ali, abriu a gente chama de drive range, um lugar que você vai dar tacada lá para, né, brincar um pouquinho. Eu falei, não, é muita coincidência, eu vou começar a voltar. Né? E aí voltei a jogar golfe, né? Hoje já jogo. Eu vou pelo menos de 2 a 3 vezes ao ano nos Estados Unidos. Nós temos uma reunião lá em Nova York, que é uma reunião de transferência de tecnologia do R&D, da área de desenvolvimento,
para todas as fábricas da Avon do mundo. Então, a gente do mundo inteiro, a gente faz a reunião lá. E comentando com a Beatriz, que é essa que deu oportunidade para mim na Avon, lá no comecinho dos anos 80, né? Foi para os Estados Unidos, ficou trabalhando lá de 85 até 2005, 2006 aproximadamente. E ela comentou com um colega lá que eu gostava de golfe. E eu falei para ele, Jeff, eu quero comprar aí o equipamento. Gente, nenhum irmão faz, né, o que ele fez por mim. Ele me pegou, levou nas lojas, foi lá medir meu swing, recomendou equipamento e custo-benefício. Eu tinha que comprar sapato, tinha que comprar luva, tinha que comprar os tacos, tinha que comprar a bolsa, enfim. Né. Comprei todo um conjunto lá, né, de tacos que eu precisava para jogar golfe. E comecei a jogar. Era um desespero naquela época, hoje é um pouquinho menos de desespero, mas ainda, né, não chega nem aos pés de quem é profissional. Mas é muito gostoso. E cada vez que eu vou lá para os Estados Unidos, né, eu levo 3 garrafas de cachaça, né, e a gente joga 18 buracos, faz caipirinha, toma e depois vai jogar mais 9 buracos. Né? E é uma delícia isso, gente. Então, eu estive lá na semana passada, lá, cheguei na essa segunda-feira de manhã, né? E sexta, sai domingo, nós fomos jogar lá. E todos os dias tomando lá caipirinha. Né? Uma coisa que eu aprendi em toda a minha vida, estudar é extremamente importante. Eu acho que quanto mais você estuda, lê, mas nada substitui a experiência de quem faz as coisas, né? De quem está vendo as coisas acontecer e sabe como resolver problemas, sabe como fazer com que as coisas aconteçam. Só para falar um pouquinho de experiência, eu me lembro quando eu entrei na Yardley, a gente fazia creme de barbear num planetáriozinho de 50 quilos. Né? E para aprovar o creme de barbear, você tinha que fazer análise de acidez livre. Né? E tem que estar dentro de uma faixa lá, senão ou fica muito mole ou fica muito duro, então tem aquela faixa. Chegou uma época que eu olhava aquele negócio branco ali e falava, não, pode meter mais 1 quilo de ácido esteárico aí, leva a amostra só para eu confirmar. E não dava outra. Sabe, o que eu falei? De você ver o que está acontecendo. Né? Hoje você vê o pessoal que está trabalhando nessas máquinas todas com botões automatizadas, tal, que entra tudo por SIP, né? E o cara não vê o que está acontecendo lá dentro do equipamento e não sabe o que é. Então, se você não está lá observando, olhando, vendo a reação, você não aprende a fazer a coisa. Né? Quando você sabe que o arroz está bom, né? Tem várias formas. Aí eu ponho a mão assim, põe na panela assim, fazer, é porque já está seco, não vai queimar pronto. É uma forma que eu aprendi. Né? A mesma forma para saber como que eu sei que um batom está bom, que não vai quebrar. Eu ponho a bala aqui no meio desse dedo e aperto assim. Se ele quebrar em cone, né, é que tá bom. Se ele quebrar reto, tem alguma coisa errada no processo lá. Quando você for aplicar no teu lado, vai quebrar. O que é isso? É tempo, experiência. Né? A turma usa penetômetro para ver se a compactação, né, da sombra na bandeja está bem feita. Eu pego um lápis, coloco assim, a ponta flat do lápis, coloco em cima e aperto. Conforme for o que acontece ali, eu sei se está bom ou não. O que é isso? É tempo. Né? Experiências. Né? Então, o tempo vai te dando conhecimento, né? Vai te dando o aprendizado, vai te dando a experiência e você vai sabendo diferenciar, né, as coisas, né? Sem precisar muito, né, equipamento. São 33 anos, gente, de trabalho numa mesma empresa, que alguém pergunta, mas você nunca quis sair? Eu nunca teve a oportunidade de sair? Várias vezes eu tive a oportunidade de sair. Querer sair nunca quis, né? Mas quando eu avançava um pouquinho mais da primeira, segunda fase de alguma entrevista, eu ia para casa dormir, eu sonhava que tinha saído, me arrependia, né? Que, nossa, que besteira que eu fiz. Quando eu acordava, eu falava, puxa, é só sonho. Então, nunca... talvez hoje, para trabalhar numa outra empresa, com a pele escrita João da Avon, fica muito difícil. Talvez a gente não sabe o dia de amanhã, né? Mas eu não me vejo trabalhando em outra empresa assim, sair de forma espontânea. Talvez, se surgiu uma oportunidade, uma coisa irrecusável, até pensaria muito antes de fazer qualquer coisa, que é muito difícil, depois que você acostuma com o processo de trabalho, com todas as loucuras que existem dentro da companhia, se vê, né, trabalhando numa outra empresa é um pouquinho complicado. Né? E foi um sonho. Na verdade, tudo que eu consegui na minha vida foi em função dos sonhos que eu tive. Eu nunca deixei de sonhar.
e que eu sempre transmito para os meus colegas de trabalho, para os meus amigos, tenha sempre o teu sonho, né? E vai atrás dele. Né? Se você não sonhar, você não vai querer, não sabe onde vai chegar. Se você sonhar, você tem algum objetivo de vida e tem para onde ir. E é o que eu sempre faço com a minha família, com a minha esposa, com meus filhos. Sonhamos juntos e vamos juntos batalhando para chegar onde quer chegar. E se hoje nós estamos onde nós estamos, é porque a gente sonhou muito, mas trabalhou muito também, porque sem trabalho não acontece nada. Esse é um pouquinho da história da minha vida, do que eu fiz até hoje.